Mas agora deixa eu dar boa noite para o nosso primeiro convidado, segundo no caso aqui da noite, né? O psicoterapeuta Rogério Tadeu, que também faz tempo que a gente está tentando trazer aqui hoje. Deu certo da gente bater um papo. Infelizmente, o assunto, o tema massacres escolares aí, que é o tema do livro que ele lançou recentemente também, está em alta, e o Rogério está aqui para a gente bater um papo, falar um pouquinho do porquê que a gente se vê nesse cenário. Boa noite, Rogério, tudo bem? E espero que poder contribuir com o pessoal do Mandaguari Web TV. Isso é um grande prazer para mim. Sem dúvida alguma, o prazer é a gente estar recebendo você aqui, infelizmente, para falar sobre esse tema, né? Massacres escolares. A gente se deparou aí com a questão, né, do lá de Suzano, e não é a primeira vez, a gente sabe, já tivemos inúmeros outros casos. E você que estudou a fundo isso, Rogério, por que você acha, quais são as causas, as principais causas que levam o jovem, o adolescente, a partir para esse caminho, infelizmente, aí sem volta? Bom, acho que a questão da violência ela é extremamente complexa, não existem respostas fáceis para essa questão, mas existe em todo e qualquer tipo de massacre, não só no fenômeno aqui no Brasil, que relativamente é recente. A gente está mais acostumado aí a países como os Estados Unidos, onde existe uma cultura, infelizmente, muito favorável ao armamento, mas a princípio, assim, o que chama a atenção da análise que eu fiz, de um possível perfil psicológico, existe um padrão muito característico que todos os assassinatos, todos esses crimes ocorridos em escolas são praticados por jovens do sexo masculino. Isso está ligado muito a uma cultura extremamente machista ainda, onde, por exemplo, as falas que nós ouvimos com certa frequência, isso é muito comum não só no consultório, na prática que a gente observa, homem que homem não chora, essa questão da virilidade, de uma busca por autoafirmação, o fato de você não poder ter a possibilidade de expressão de tristeza, raiva, como se fossem sentimentos voltados unicamente às mulheres. Então, os homens têm uma grande dificuldade de expressão dos sentimentos, especialmente as questões ligadas a um sofrimento emocional, ao desamparo, e encontram, infelizmente, como válvula de escape para o ódio, para a raiva, essas expressões mais voltadas à violência. Então, este é um fato, é um aspecto que chama a atenção. Realmente a gente vê que são, né, meninos, garotos, é muito difícil, não. Eu, pelo menos, nunca vi um caso que era uma menina que estivesse ali praticando, né? Exatamente. Então, assim, um dos fatores que chama a atenção geralmente é esse. Lógico que existem aí questões voltadas ao bullying, que essa questão de você ter uma sociedade que não permite uma inclusão. Todos esses jovens, onde eu percebo, não só nos Estados Unidos como aqui, eles buscavam algum tipo de notoriedade, de estar em evidência, possivelmente ligada a uma situação de desamparo e de sofrimento emocional muito grande. E que encontram, inclusive na própria internet, uma identificação muito forte com questões voltadas a um fanatismo, a uma religiosidade de uma forma extrema e distorcida, quando não voltada a uma questão voltada até o próprio terrorismo, uma identificação com armas, jogos de videogame. Isso não significa que jovens, por exemplo, que eventualmente possam viver uma situação de bullying ou que tenham uma identificação com jogos violentos, necessariamente vão se tornar criminosos violentos. Não é verdade. Mas isso só ocorre em jovens que já, de alguma forma, têm algum tipo de dano psíquico, um sofrimento que vem acompanhado aí de longa data. E você acha, Rogério, para o jovem que acaba cometendo atos assim, existe uma forma de tentar se prevenir isso? Como que a psicologia vê essa questão? Se existe um meio, como que a família pode tentar perceber uma forma de que está havendo alguma mudança, está ali sendo algo, digamos, planejado mesmo? É difícil você ter um controle absoluto dessas questões voltadas a um profundo sofrimento emocional e a um desamparo. Mas sempre existem sinais e sintomas que vão passando despercebidos na família e na escola. Tá? O que chama atenção, por exemplo, a escolha pela escola, ou quando a gente observa também em igrejas, né, quando ocorre aí, elas sempre estão voltadas a que a escolha do alvo em si tem uma representação muito forte para esses jovens. Mas, a grosso modo, assim, alguns sinais que devem nos chamar a atenção, enquanto pais, educadores e profissionais da área, a sociedade como um todo. Então, primeiro, para que haja uma raiva muito grande, uma situação de vingança ou violência, todas essas situações começam com algum nível de sofrimento
isolamento social na maior parte das vezes, né? Sentimentos de ódio, de raiva que não são acolhidos dentro de casa. E aqui uma questão importante. Nós estamos voltados a uma sociedade altamente virtualizada, onde muitas crianças e jovens estão entregues dentro de casa. E tem uma expressão curiosa que são órfãos de pais vivos. Ou seja, os pais trabalham o dia inteiro, as crianças e jovens ficam entregues o dia inteiro, frente a um celular ou à internet. E quem faz a grande referência de identificação, de autoridade, de afeto, infelizmente, é a própria internet. Então, assim, isolamento social, tristeza, sofrimento de alguma forma, raivas que não são acolhidas, todos esses são sintomas que precisam ser acolhidos. Numa sociedade que não se escuta mais, numa sociedade que não tem o acolhimento do olhar e da escuta, porque ninguém tem tempo e paciência. Então, quando a raiva toma uma proporção muito grande, ela vai sendo alimentada com uma sede de vingança muito grande. Então, e aí realmente fica muito difícil você perceber esses sinais. Então, a grosso modo assim, isolamento, apatia, insegurança e ódios, raivas que não são acolhidas de alguma forma. São sempre sinais que devem nos chamar a atenção. Como você já mesmo falou aqui, né, essa questão aí que a gente vê da questão virtual mesmo. Os pais, como você disse, hoje em dia estão lá trabalhando muito tempo e às vezes, mesmo que não esteja tanto, é mais fácil você deixar ali a criança, né, o jovem, frente ao computador, ao tablet, que você não vai ter, digamos assim, tanto trabalho. Infelizmente, a gente sabe que o seio familiar, ali dentro de casa, essa questão é muito forte na formação da criança e do jovem, né? E se ele não se sente, como você disse, acolhido ali, isso vai refletir lá na frente de alguma forma, né? Sim, sem dúvida alguma. Então, existe assim uma necessidade de pertencimento. Quando uma criança ou jovem não se sente pertencente à família, no sentido afetivo, é óbvio que outras instituições vão, de alguma forma, seduzir este jovem para que ele se sinta pertencente. Um exemplo trágico que nós temos é a filiação ao grupo terrorista, onde existem candidatos a se filiar a qualquer tipo de grupo terrorista para ser aceito, para ser incluído, para ser reconhecido como pessoa. Lógico que isso está ligado a um profundo desamparo e uma situação de sofrimento emocional que vem se agravando há longo tempo. E o seu livro aqui, ó, Massacres Escolares, para quem está lá em casa acompanhando com a gente também, o pessoal que quiser adquirir o livro, para poder ter um pouquinho mais de conhecimento também, hoje a gente tem, lógico, aqui um tempo reduzido para a gente poder falar sobre esse tema, mas é bom também, o livro ele é destinado aos pais, como que é? O público em si a que o livro é destinado, Rogério? Sim. O livro foi lançamento em 2004, na verdade, a edição foi esgotada. Eu também sou professor, viajo o país aí para palestras, aulas e tenho esse trabalho ligado à saúde mental há um bom tempo. E a edição já foi esgotada. Eu tenho alguns exemplares que podem ser encontrados se o pessoal se interessar no meu consultório. Aqui pode dar o endereço? Claro, né? Com certeza. Rua Manuel Antunes Pereira, 616, fica próxima à Clínica da Mulher. Existem alguns exemplares que podem ser pegos lá com a Fernanda, que é a secretária, e tem ao custo de R$ 35. São poucos exemplares, mas os pais, professores e profissionais que possam se interessar em entender sinais de sofrimento emocional e que podem levar eventualmente a crianças e jovens a uma identificação com esse tipo de crime e de violência, acho que é bastante válido. E muitas vezes também a família, né, os pais acham que a gente sabe de situações que é mais fácil você fazer como um avestruz, né, acaba colocando a cabeça no buraco ali para esconder, isso também é muito comum, né? E aí nesse caso o pai, a mãe, eles devem mesmo, né, a família em si, quem está ali ao redor, tem que procurar ajuda, né? Se percebe alguma coisa, qual é o caminho daí, se percebe essa mudança no comportamento do jovem? Sempre a ajuda especializada, de longe, é uma das melhores estratégias. Elas não vão garantir, eventualmente, onde existe um nível de sofrimento emocional grande, eventualmente nós temos uma psicopatologia, é óbvio, você percebe que nestes jovens existe, se não, transtornos de ordem psicopática, né? Hoje o nome técnico é transtorno de personalidade antissocial, um diagnóstico que se faz em psiquiatria, mas eventualmente você sempre encontra algum tipo de dano, uma patologia já existente, algum desvio de personalidade, e que se for detectado cedo, óbvio que as chances de recuperação são muito maiores. Então, os profissionais mais adequados aí são os psicólogos, os psicoterapeutas e os psiquiatras.
Tá aí para você então que perceber qualquer mudança, né, em quem está aí à sua volta, nada melhor do que procurar ajuda e como o Rogério disse aqui pra gente, quanto antes, melhor. Rogério, eu queria te agradecer de coração pela presença, da sua disponibilidade de estar aqui com a gente no nosso programa falando sobre esse tema e que você volte também mais vezes para a gente poder falar dessas questões psicológicas que a gente sabe que a nossa sociedade hoje em dia passa por problemas tão fortes e que é tão carente nessa questão psicológica mesmo, né? Obrigado mais uma vez e as portas aqui do nosso encontro marcado da Mandaguari Web TV vão estar sempre abertas para você. Parabéns pelo trabalho profissional que você vem desenvolvendo aí. E assim que fizer o novo lançamento aí de uma nova edição, a gente está aqui de portas abertas também. Obrigado, Rick. Obrigado a todos que me ouvem. Então é um grande prazer estar aqui e é um trabalho, realmente uma luta minha, já há 20 e poucos anos, levando essa mensagem para o país aí, onde querem me ouvir, sobre questões voltadas à saúde mental e educação de filhos. É extremamente urgente e necessário que a gente possa pensar em parâmetros para ajudar essas crianças e jovens que estão desamparados e a gente precisa oferecer algum tipo de resposta a isso. Então, foi uma grande honra estar aqui. Tá aí, Rogério Tadeu.